Tá gravando. Então, gente, se o que eu vou levar em consideração, tá, para fechar as menções de vocês, tá, é primeiro uma questão de frequência, tá? Quem está frequentando, está fazendo tudo direitinho, entregando as coisas, ganha uma menção de observação direta. É uma de entrega de trabalho, se você entregou tudo direitinho, também recebe. Isso inclui aqueles trabalhinhos que eu pedi para vocês, que a maioria da sala está bem tranquila, tá? E terceiro, e último, a questão, aquelas questõezinhas que eu enviei para vocês, tá? Se por acaso alguém for mal, essa semana eu vou dar uma chance, tá? Eu vou dar um feedback no fim de semana, resolve aí umas outras coisinhas e consegue se recuperar, tá bom? Mas eu acho que vai estar tudo tranquilo. No próximo bimestre a gente se organiza direito para conseguir ter assim uma coisa que funcione de fato, tá? Para não ter problemas ali na frente de assim, a gente não saber direito o que a gente está avaliando. Esse bimestre está muito bagunçado, gente. Então por isso que a gente está fazendo isso. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Muito bem, gente. Então é o seguinte. Vamos iniciar o compartilhamento aqui de tela, tá? Cadê? Forças e movimentos curvos. Não, não era esse não. Sai. O áudio. Dinâmica. Pronto. Bem, pessoal, vocês estão enxergando aí forças em curvas? Sim. Perfeito. Então tá na tela correta. Bem, pessoal, vamos iniciar então a nossa aula. Dando uma breve retomada, na última aula a gente falou coisa pra caramba, falamos sobre vários tipos de forças, né? A última coisa que eu falei de fato foram os três tipos de força, 3 ou 4, né? As forças principais, o peso, a normal, deu o plano inclinado como um exemplo, a força elástica e as forças de atrito também, né? Além da de tração. Então a gente teve um monte de exemplo de forças aqui, né? Então, retomando rapidamente, a força-peso é a força de atração do nosso planeta sobre nós, tá? Então, nosso planeta cria uma atração, na verdade, não só nosso planeta, mas qualquer planeta cria esse tipo de atração e puxa os objetos, então ela é aquela força para baixo que nos mantém no chão, tá? Ele é fácil, a equação dela é simples, tá? Deixa eu dar uma limpada nessa tela para vocês enxergarem, tá? Ela é F igual a mg. É P igual a mg, me desculpa, tá, pessoal? Então, o peso é massa vezes um g, que é a aceleração da gravidade, que quando a gente está nos exercícios, o valor desse g costuma ser 10, tá? A gente logo vai ver alguns exercícios, vocês vão perceber que esse g sempre é 10 nos exercícios. Já vi exercício que era 9,8, mas é muito difícil, tá, pessoal? Dá para contar nos dedos aí quando eu encarei o 9,8, que é quase nunca, tá bom? Então, o peso, vamos lembrar, ele sempre está na vertical, ele não inclina, tá? Ele sempre está na vertical para baixo, não importa se tem inclinação, tá? Enquanto que a normal é aquela força de contato que quando você pressiona um objeto, geralmente são planos, essa força aparece como uma reação. Força de contato muito importante, tá, pessoal? Porque é uma força que necessita que os objetos estejam um tocando o outro, tá? E a força que a gente viu aqui, ó, a normal, ela pode ser inclinada, porque ela fica a 90 graus, tá? Do objeto que ele está apertando. Ele pode ficar até na horizontal, tá? Se você apertar alguma coisa na horizontal, ele vai ficar na horizontal pressionando o objeto ali, tudo bem? Agora, a gente tem a força elástica, que a gente viu, né? Aquela força que aqui ela aparece por conta da deformação. Na verdade, é uma força mais presente do que a gente imagina, né? O corpo humano, ele tem forças elásticas, mas a gente costuma usar nas molas, nos amortecedores, nas camas, né? A gente utiliza essa força, tá bom, gente? É uma força do tipo restauradora, que a gente chama, né? Porque, olha só, a gente até coloca um símbolo negativo nessa força por conta de que ela vai contra a deformação, tá? Então vamos lá dar uma olhadinha aqui no nosso esquema.
Essa força, no momento que eu deformo para baixo, a força vai para cima. Ele sempre vai contra esse verde, que é quando você está mudando a forma da tua mola, tá, gente? Por isso a gente chama de restauradora. Ela tenta restaurar o tamanho inicial do seu objeto, tá, pessoal? Então, isso aqui é a força elástica, que ela depende do K, que é a dureza da mola, e de quanto que você puxou, que é o X, esse deslocamento aí. Então, F igual a menos KX, só para indicar que ele vai contra, tá bom, gente? É importante esse menos aí. A força de tração, pessoal, simples. Vamos lembrar que é uma força exercida por cordas. A corda transmite uma força chamada de tração. Toda vez que a gente olhar para uma corda, pessoal, a tração ela sempre está alinhada com a corda puxada, tá? Fácil de identificar. Então eu vou chamar de T, tração. Isso varia de exercício para exercício, a gente vai ver alguns casos aí também, tá, gente? Enfim, a gente viu a força de atrito, tá? Que é essa força que a gente tem que faz com que os objetos ou eles fiquem parados, eles não conseguem se movimentar. Nós chamamos isso de força de atrito estática, tá? Ele depende da normal e de um tal coeficiente que depende muito, muito mesmo dos superfícies que estão uma tocando na outra, tá? Isso varia bastante. Quanto mais rugosa a superfície, maior esse valor. E a força de atrito estático, pessoal, ela iguala forças que vêm de fora. Ó, esse rapazinho aqui, ele empurra, a força de atrito não deixa ir para frente, nesse caso no estático, tá? E aí, quando começa a se mover, aparece a força de atrito dinâmica ou força de atrito cinética, tanto faz, é a mesma coisa, tá? A gente usa mais o dinâmica, tá? Então, pessoal, quando o corpo se move e ele inicia o movimento, aparece essa força. Essa força agora, ela tem um valor fixo, ele não é que nem a força estática, que vai aumentando, e ela atua enquanto tem o movimento. Também depende da normal, também depende de um coeficiente. Aqui é muito parecida a equação com a outra, pessoal. Vocês podem até escrever uma equação só, porque na prática elas são iguais, tá? Mas ela tem só um significado diferente. Essa aqui é a força máxima que a gente pode aplicar no estático, e essa aqui é a força dinâmica, que ela fica ali o tempo todo, tá? Até o corpo parar. E aqui eu coloquei alguns exemplos, né? A gente saiu falando sobre os tipos de coisas que acontecem, a moça escorregando, a gente precisa de atrito para conseguir caminhar, a gente precisa de atrito para que os carros consigam caminhar também, tá? Que senão o carro patina e você bate o carro, né? Então a gente viu a importância dessa galera toda, fiz um monte de esquema aqui, né? O esqueminha do pé, tá, gente? Então, isso aqui explicou tudo e a gente tem aqui esse gráfico que mostra como que é a parte estática, a parte cinética ou a parte dinâmica, se poderia chamar também, que quando você empurra um objeto, ele vai, a força de atrito iguala, uma hora começa a se mover. Pum, aí começa essa região cinética. Esse gráfico é famosão, tá, gente? Ele é um gráfico importante, e é bom que vocês tenham ele aí guardados para vocês saberem. Aí aqui tem aquele vídeo que eu passei para vocês. E por fim, a força de atrito com o ar, né, gente? Que eu falei para vocês que o ar tende a fazer um atrito conosco. E quanto mais rápido a gente está, maior essa força de atrito com o ar, por conta de que os choques com o ar se tornam cada vez mais fortes, tá, gente? Então, o ar, a água, todos esses fluidos onde a gente consegue andar, o ar também é um, nós temos uma força de atrito. Obviamente, o ar tem uma força, a água tem outra força de atrito completamente diferente. A água é muito mais forte. Tanto que quando você se movimenta na água, você se sente dragado, né? Você se sente puxado por conta de que a água, pessoal, ela puxa com muito mais intensidade. Tá? Então, e por fim, a gente falou sobre a natureza da força de atrito, né? E o atrito aparece por causa das superfícies serem microscopicamente cheias de irregularidades. É quando você tenta puxar um objeto para um lado, os ganchinhos aqui se encontram e você acaba tendo um atrito aparecendo. Tá? Então, propositalmente, por exemplo, a borracha dos pneus dos carros, ela tem que ter essas fissurinhas, que senão o carro sai patinando e é só desastre. Tá, gente? Então, o atrito é muito importante para uma série de aplicações aí, tá, pessoal? Para que a gente, inclusive, consiga andar, se movimentar por aí. Então, pô, o atrito sempre atrapalha, né? Não necessariamente, isso depende do que você tá querendo fazer, tá, pessoal? Bem, esse resuminho, pessoal, sobrou alguma dúvida? Beleza, gente. Então,
vou continuar agora para nossas forças nas curvas. Não sei se vocês perceberam, pessoal, tudo aqui atrás, ó, eu estava falando sobre movimento reto, né? As coisas estão andando em linha reta. Agora, vamos ver o que acontece quando eu vou colocar um movimento curvo. Vamos lembrar, pessoal, as leis de Newton dizem algumas coisinhas específicas que a gente tem que rememorar agora. Vamos colocar aqui na nossa apresentação. E as leis de Newton, pessoal, elas dizem que um objeto, se eu deixar ele com uma soma de forças nula, ou seja, se eu deixo esse objeto, somo todas as forças e a resultante acabar dando zero, ele pode estar em duas situações distintas, dependendo de como começou. Primeiro, ele fica parado. Segundo, ele fica andando em linha reta. Tá? Qualquer coisa que é diferente disso, eu preciso de uma força. Então, pessoal, quando eu estou em um movimento de curva, ou seja, eu não estou indo em reta, estou indo numa curva, tá? Eu preciso aplicar uma força. Pelo menos uma força para tirar do movimento natural, tá, pessoal? Então você precisa tirar o movimento natural, que nesse caso é em linha reta, ou ficar parado, tá? Nesse caso, a gente está fazendo um movimento curva, então ele já está se movimentando, né, gente? Então você vai precisar aplicar uma força para tirar ele da reta e colocar ele numa curva. Tudo bem? Então, pessoal, nós precisamos, já que precisa disso, nós precisamos de uma força resultante. Ou seja, eu vou ter que somar as forças e tem que sobrar um carinha ali. E essa força resultante, ela vai encurvar o meu movimento. E essa força resultante, nós damos um nome específico, chamado de força centrípeta, tá, pessoal? Aí, guardem isso aqui, essa equaçãozinha, que ela é a equação da tal da força centrípeta. Opa, força centrípeta, pessoal. Vocês já vão entender por que ela é chamada de centrípeta. Então, a força centrípeta, gente, ela é igual a massa vezes velocidade do corpo elevado ao quadrado, dividido por um R, que é o raio de uma circunferência, que a gente já vai entender aqui no próximo slide. Olha só, pessoal. Um objeto que está indo em cima de uma curva circular, tá? Esse móvel está indo para cá e com uma certa velocidade. Tá vindo, ele está indo com a sua velocidadezinha aqui. Para ele ficar nessa curva e não sair pela tangente, ou seja, ele não ir reto, e cair no... Se aqui tem um precipício, o cara cai no precipício e morre, tá? Então, para se manter desse jeito, ele precisa jogar uma força para cá, ó. Essa força é chamada de força centrípeta. Pessoal, esse carinha aponta bem para o centro desse meu círculo, tá? Tá no centro do meu círculo que ele está apontando, ó, o FC. Isso sempre vai acontecer, pessoal. Ela é chamada de centrípeta porque é a força que aponta para o centro. Centrípeto é aquele que aponta para o centro. Tá, gente? Então, essa força tem que aparecer, que senão o meu objeto vai embora. Tá? Ele vai para frente e ele tem que ser uma força resultante, porque se não tiver essa força resultante, a tendência é de continuar reto. Tá, pessoal? Então, vamos dar uma olhadinha. O raio, pessoal, o raio dessa circunferência é esse R aqui, ó. Esse R é todo esse carinha aqui, ó, que tá aqui. Então, ele depende do tamanho da minha circunferência, ele depende da massa do meu objeto e ele depende da velocidade do meu objeto. Ó, massa, velocidade e o raio. Se você tem os três, você sabe sua força centrípeta. Essa é uma formulinha básica para a gente entender isso aí. Tudo bem, pessoal? Até aqui, tudo ok? Pessoal, estou perguntando, está tudo bem até aqui? Sim. Belezinha. Dúvida me interrompe, tá, gente? Pode usar a mãozinha aqui, ó. De levantar a mão. Ela é bem útil aí, se você por acaso não quiser falar, tá? Que aí ele cria um alerta, eu vejo e falo com vocês, tá bom? Muito bem. Agora, peraí. Eu me perdi aqui no negócio. Volta para a apresentação. Pronto. Então, gente, ótimo. Então, vocês estão vendo que nessa curva, eu vou depender do tamanho da curva, eu vou depender da velocidade e eu vou depender da massa do meu móvel para que eu consiga calcular
quanto que vai ser essa força que vai me jogar para o meio. Então, pessoal, essa força, ela, eu acabei de falar para vocês, ela é uma resultante. Tem casos em que essa força ela é única, ou seja, no carro, por exemplo, é uma força que você joga para o lado aqui, uma força de atrito do volante, que joga ele para o lado e o carro entra aqui. Outro que é uma força só, a força gravitacional da Terra. Daqui a pouco eu vou mostrar a Terra girando em torno do Sol, vocês vão ver ali que é uma força que é a própria gravidade que mantém a Terra ali girando em torno do Sol. Pô, professor, a Terra pode ser um exemplo disso? Sim, a Terra fica girando, ela forma um círculo. Então ela pode ser um exemplo também de força centrípeta que a gente está aplicando aqui, tá? Então, gente, o que acontece? Agora, vamos pegar casos para a gente entender melhor. Pessoal, lá no arquivo de vocês, se vocês quiserem depois, vocês podem ir direto para um caso específico. Ó, você clica aqui, eu conectei tudo bonitinho. E aí vocês conseguem ir e voltar, tá? Depois vocês voltam aí para cada caso e depois você clica em sumário e ele volta para cá, ó, tá? Então, você consegue ir para cada caso específico e, na verdade, eu organizei isso aqui para ir do mais simples para o mais complicado, tá? Gente, agora vai começar uma álgebra um pouco pesada. Eu não estou muito preocupado com a álgebra em si. Vocês depois vão retornar, tá? Nesses cálculos, pode retornar numa boa, porque eu coloquei eles desenvolvidos aqui certinho. E se vocês quiserem ver o passo a passo, retornem numa boa, tá? Você pode pausar, dar uma olhada, ver como que eu cheguei nisso, tá? E o que eu tô me importando mesmo é entender como que eu cheguei nesses resultados. Eu tenho uma lógica que eu chego no resultado. Às vezes você se complica com uma raiz quadrada, com uma coisa ali algébrica, mas esse não é o importante agora, tá? Você consegue retornar depois uma boa e não se apavorem com os números, tá, pessoal? Agora é uma parte que a gente vai jogar umas raízes, algumas continhas. Eu vou tentar fazer o passo a passo. Se por acaso não pegar, pessoal, vocês podem até me avisar depois, eu passo complemento para vocês, passo mais vídeos e o próprio vídeo aqui ele vai ter todas as imagens certinha, além do material que eu deixei para vocês. Tá? Daqui a pouco eu mostro para vocês onde eu deixei esse material, para vocês verem ele certinho, tá bom? Então vamos começar do começo, o objeto em rotação em corda. Pessoal, esse aqui é um esporte olímpico, né? Que é o de lançamento de peso, que o cara pega aqui um peso, gira em torno do corpo, bem rápido, é meio impressionante ver os caras girando rapidão, e pum, lançam esse objeto que sai pela tangente e vai embora, tá? Então, enquanto tá girando aqui em torno desse cara, tem uma força de tração aqui, né? Vamos lembrar. Ele tá com uma cordinha, né? Isso aqui tem uma corda. E já que tem uma corda, a gente já tem um exemplo de tração. Então, ó, a força de tração puxa essa bolinha para cá. E eu acho que ele tá girando para esse lado, né? Eu acho, não sei, dá a impressão que sim. Então, ele tá girando desse jeito, tá bom? Então, para manter esse negócio girando, ele vai ter que ficar puxando, vai botar uma força aqui, e a tração segura a minha bolinha ali, que fica girando com uma velocidade super rápida, tá? Então, pessoal, o que acontece? Isso é um movimento que eu posso chamar ele, tá, de circular, tá, gente? Ele pega e fica girando em círculos e, portanto, vai ter uma força centrípeta. Não é um movimento chamado de natural para a física do Newton, tá, gente? Nós não temos isso como um movimento natural. O natural é a reta, tá? Então, vamos encontrar o valor dessa força de tração. A gente tem condições de achar o valor da força de tração, porque a gente sabe que é uma força centrípeta. Muito bem. Olha só, isso aqui é um esqueminha, pessoal. O objeto está aqui, né? Então, isso aqui está representando esse movimento, só que eu estou numa posição diferente, né? E aí o cara tá girando nesse círculo, a cordinha puxa e o objeto fica preso no meu círculo aqui. Tá bom, gente? Vocês percebem? A única força que mantém esse cara no círculo é a tração. Então, a tração é essa força que eu estou procurando, a resultante. Portanto, esse caso é o mais fácil, tá, pessoal? Essa força vale mv ao quadrado dividido por r. Então, se eu souber a massa, se eu souber o tamanho, a corda aqui, né, gente? O tamanho da corda é o meu raio.
E se eu souber a velocidade da minha bola, eu sei quanta força esse cara tem que botar. E, gente, essa força ela é grande, porque quanto mais rápido você gira, ó, a velocidade vai aumentando, você vai ter que ir aplicando mais força. E isso pode até causar, dependendo do caso, o cara, quando vai girar muito rápido, ele pode ter uma contusão. Eu não sei se chega num acidente tão pesado que o cara se arrebenta todo, né? Mas se o cara gira rápido demais, ele tem que aplicar mais força. Tá? Então, por isso que isso aqui leva no limite o corpo humano para ver quanto que ele aguenta de girar esse negócio. Tá bom, gente? Então, eu consigo calcular. Ó. Apareceu aqui, ó, a tração eu calculo com essa minha fórmula, que é aquela mesma lá de trás. Tá? Muito bem. Agora, a gente chama de curva horizontal, pessoal, tá? Quando o meu carro ele está indo, ele está andando, e aí ele faz uma curva sem precisar subir ou descer o morro, tá, pessoal? Do ponto de vista aéreo, acho que eu tinha colocado na imagem aqui, mas tudo bem. Do ponto de vista aéreo, pessoal, você tem aqui uma curva, tá? Aí seu carrinho tá aqui bonitinho. E aí, para se manter na curva, o seu carro vai ter que jogar uma força para cá. Tá, gente? Força centrípeta. E nesse caso, pessoal, o seu carro, para ele se manter nessa força, com essa força, ele não pode derrapar. Se o meu carro derrapar, pessoal, o que vai acontecer com esse meu carro? Velocidade para cá, né? Opa, tá muito escuro. Deixa eu colocar outra cor. Então, gente, se eu pego o meu carro, faço... Isso aqui é a velocidade, né? A velocidade aponta desse jeito. Se o meu carro derrapa, e aí essa força aqui vai para o brejo, o que vai acontecer, pessoal, com esse meu carro? Ele continua na curva? Não. Para onde ele vai? Vamos lá, gente. Para onde que o meu carro se dirige se ele perder essa força de atrito para o centro? Ele segue reto. Segue reto. Esse é o motivo, pessoal, para as pessoas terem acidentes na chuva. Tá, gente? Então, o seu carro, ele perde contato com o chão, a tendência dele é continuar em linha reta. Consequência, você acaba indo em linha reta porque o carro estava sendo mantido pela força de atrito. E tem outro probleminha, pessoal. Existe uma velocidade máxima na curva. Você não pode fazer curva tão rápido, porque se você vai rápido demais, essa força vai tendo que ser grande. E essa força, vamos lembrar, é uma força de atrito estática. Se essa força de atrito estática a gente supera ela, a gente já vai ver aí os cálculos, o carro começa a derrapar automaticamente. Você chega no máximo que o seu pneu aguenta, ele perde o contato com o chão, e aí o seu carro derrapa e você bate. Tá? Então, recomendação e aprendizado de hoje, que vocês têm até cálculo para mostrar para as pessoas depois, pessoal. Se você ultrapassa essa força máxima de atrito, o carro derrapa. Então vai com uma velocidade. Por isso que a gente tem uma velocidade reduzida, pessoal, no momento de fazer curva. Não é uma frescura. Ai, não, uma frescura. É só eu puxar mais forte o meu volante que eu vou. Não, gente. Se você vem rápido demais e faz a curva, o seu carro derrapa e você vai pela tangente e bate. Tá? Então isso é, da verdade, uma questão de física, tá, gente? E vamos ver agora como que fica essa análise. Vocês percebem, pessoal, que isso aqui é igualzinho que a gente fez antes? Não muda nada, só coloquei que é o carro agora. E aqui é o atrito, tá? E aqui a gente tem o raio da nossa curva. Tudo bem? Agora, a força resultante é a força de atrito máxima. Então, pessoal, a força de atrito máxima ele depende de uma velocidade máxima, tá, gente? Então, o que eu estou querendo aqui? Eu estou querendo só uma coisa. Eu quero definir como que eu defino essa velocidade máxima, como que eu chego nela, conhecendo algumas coisas aqui do meu carro, do meu movimento e de tudo mais. Do que será que depende essa velocidade máxima? É isso que eu estou querendo responder. E a gente vai chegar nesse fim aqui.
Tá, gente? Então, vamos ver passo a passo como eu chego nisso. Então, pessoal, a força resultante é uma força de atrito. Força de atrito, vamos lembrar, ele é normal vezes aquele coeficiente, tá? Coeficiente de atrito. Pessoal, o carro, vamos lembrar, ele tá aqui, a gente tem o carrinho vermelho, a gente tem esse aqui não tá legal porque ele não marca direito, deixa eu marcar ele pesadão da caneta. Então, o carro aqui, ó, nossa senhora, que coisa feia. Ignora isso, vamos fazer outro. Aqui, o carro tem o peso, né? O peso atua nele. E a gente tem a normal, que atua para cima, porque o carro apertou o chão, certo? Então a gente está com o nosso carrinho aqui, ó. Pessoal, os dois se cancelam. Então o peso e a normal, eles têm o mesmo valor. Ó, normal e peso têm o mesmo valor. E o peso vale quanto mesmo? mg. Ah, legal. Se ele vale mg, o que eu faço? Jogo no lugar da normal, mg. Normal vale mg, porque os caras são todos iguais, tá? Então, jogo mg, e aí fica esse carinha aqui fora, né? Ó, ele tá aqui, ele continua aqui. E aí vocês percebem que o m tá desse lado, com o v ao quadrado e com o r. O que acontece, pessoal, quando eu tenho a mesma incógnita dos dois lados da equação? O que eu posso fazer mesmo? M aqui e M aqui, ó. Cancela. Diga lá, minha querida. Oi, pode falar. Você pode colocar em evidência, professor. Isso, e não colocar em evidência, nós podemos cancelar. Ou seja, lembra, é a mesma coisa de eu ter um x de um lado, x do outro. E isso faz com que, se eu dividir os dois lados da equação por m, eu tiro ele da minha equação. Isso é bom, pessoal, porque isso simplifica as coisas. Tirei o m, tá? E olha só, pessoal, agora eu vou fazer o isolamento da velocidade, que é o que eu estou mais querendo fazer nesse momento. Quero ver do que depende essa velocidade. Então, ó, gente, o R não está aqui como uma divisão. Eu vou passar para o outro lado como uma multiplicação. Agora sim, a gente está chegando onde eu queria chegar no fim. O V agora está isolado e o R passou para o outro lado como vezes. Então ficou, ó, o G já estava aqui, o Mi, né? Essa letrinha Mi de Michele, tá? Ele está desse lado aqui e o R foi para esse lado como multiplicação. Ah, legal, professor. Isolamos, mas faltou uma coisa. Esse cara está ao quadrado, então eu tiro raiz quadrada. Se eu tiro a raiz quadrada, o quadradinho aqui, ó, tchau. E aí a gente chega finalmente nisso. A velocidade depende do quê? Ela depende da gravidade. Tudo bem, a gente está na planeta Terra, então isso aí fica fixo, tá? Então não vamos nos preocupar muito com isso. Ele depende do Mi. Então esse carinha, pessoal, ele depende do material de contato que você tem com o chão, tá? Então esse aqui, ele depende do material. Ah, professor, se eu tiver o material como sendo o, sei lá, normalmente a gente dirige em cima do asfalto, né? Se for o asfalto, então esse carinha tá ok, né? Muito bom. E se for óleo? O que vocês acham que vai acontecer aqui? Ele vai escorregar. Olha, vamos lembrar. O óleo, lembra, gente, que esse valor aqui desse carinha, quando a gente tem um óleo, por exemplo, o óleo faz com que esse cara diminua drasticamente. Ele vai quase a zero. O que acontece? Esse carinha diminuindo, esse carinha aqui também diminui a velocidade. Vocês percebem? Ó? Ele depende se esse cara cai, mesmo tendo a raiz, esse cara cai junto. Tá? Consequência, se eu coloco óleo, a minha velocidade máxima para não sair derrapando que nem um louco, ele vai diminuir. Ou seja, eu não posso ter nenhuma velocidade com óleo que ele já sai derrapando por aí. Vocês percebem que isso faz sentido com a física, pessoal? Então, se eu tenho um material diferente, nesse caso, eu tenho uma velocidade diferente, tá? O asfalto é feito para esse cara ser alto, para manter o carro preso no chão.
tá bom? E é só em casos bizarros que a gente tem, por exemplo, o óleo, a água também diminui, tá, gente? Então não é nada boa ideia você sair fazendo curva e sendo louco na estrada quando tá chovendo, porque esse carinha aqui, ó, cai, então a sua velocidade máxima cai também, tá? E finalmente, ó, ele depende também do raio, tá? Gente, um raio pequeno, o que significa? Isso significa que o seu círculozinho aqui, ó, o círculo fica pequenininho. Isso significa que um raio pequeno, você tem aquela curva bem acentuada. Então, gente, quanto menor o raio, menor a sua velocidade máxima, porque curvas acentuadas são mais difíceis de você manter o carro. Enquanto que em curvas, pessoal, se você pega uma curvona bem larga, né? Você pega um raião aqui, ó, grandão, raio grande, tá? Então você tem um raio grande, você vai ter um aumento dessa velocidade. Por quê? O raio grande ele é mais fácil de fazer a curva, pessoal. Ele é mais suave, tá? Então isso mostra também que faz sentido, pessoal. Se você vem com tudo numa curva fechada, tá? Curva fechada significa que ó, o raio pequenininho, você não tem uma velocidade muito legal para você conseguir se manter dentro da curva. Tá? Então a tendência é que você derrape e bata. Tá? Então, vocês percebem que a nossa física, usando essa matemática aqui, ela tá boa. Ela tá nos dizendo coisas que fazem sentido. Tá, pessoal? Que senão seria estranho se acontecesse coisas diferentes disso. Gente, me digam, tudo bem? Essa parte aqui, ela tem uma certa dificuldade. Ela é naturalmente difícil por causa dessa álgebra, tá? Alguma dúvida? Muito bem, gente. Então, vamos para, tá? Essa foi a curva horizontal. Vamos agora para o pêndulo cônico, tá, gente? O pêndulo cônico, vocês deem uma olhadinha aí, tá meio clarinho, meio dificinho de ver, mas o pêndulo cônico, gente, deixa eu sair aqui e tentar mostrar para vocês como funciona esse tal desse pêndulo cônico. Ele funciona mais ou menos assim. Imagina que eu tenho um pêndulozinho, aqui o batom da Michelle tá aqui. Só que eu, em vez de ficar fazendo isso aqui com ele, ó, eu balanço de um lado para o outro, eu balanço ele assim, ó. Eu faço como se fosse um cone no ar. É difícil de fazer isso, né? Não é fácil. Você fica fazendo um giro como se ele estivesse fazendo um movimento assim, em 3D, tá, pessoal? Então, o pêndulo cônico, ele tem esse movimento tridimensional que ele fica fazendo um círculo no ar, tá? E aí ele fica sempre fechado nesse movimento, então ele é considerado um pêndulo, né? Ele vai e volta, só que fazendo um círculozinho. Tudo bem? O pêndulo cônico, pessoal, ele é uma coisa muito difícil de produzir e ele ficar certinho, tá? Então é uma questão teórica que eu quero mais mostrar para vocês algumas características aí, tá? Ele tem um desenvolvimento mais pesado, então não vou ficar muito no desenvolvimento, só quero mostrar para vocês como que a gente chega nesse desenvolvimento. Tá, então vamos voltar para cá. E quem quiser depois se aprofundar, fala comigo, que eu vou lá e termino. Tá? Então ele é colocado para girar um plano horizontal e aí ele fica fazendo esse movimento aqui. Pessoal, a corda puxa esse carinha, faz uma tração. O peso puxa esse carinha para baixo, tá? Vamos lembrar sempre para baixo. E esse movimento, ele fica dentro de um círculo, então a força centrípeta aponta para o meio desse círculo aqui em 3D. Isso é importante da gente sacar. Agora, pessoal, para mim só importa esses três carinhas, a tração, o peso e a força centrípeta. Gente, vocês lembram da bunda na cabeça? Aquela regrinha? A famosíssima bunda na cabeça. Vocês se lembram disso, gente, quando a gente soma vetores? Para quem não lembra, pessoal, vamos lá. Bunda na cabeça é aquela regra quando eu vou somar vetores, tá bom? Vocês percebem aqui, gente, na figura anterior, o seguinte. A gente tem uma força centrípeta. A força centrípeta é uma soma de forças. Vamos lembrar disso. E quando a gente tem forças que não estão alinhadas, tá?
e eu tenho mais de uma força, eu preciso fazer uma soma de vetores. E vamos lembrar que como que a gente faz isso? A gente pega tração, lembra que eu posso mudar os vetores de lugar, coloco o peso com a bunda dele na cabeça da tração. A gente faz esse alinhamento. E a soma deles vai ser o quê? Eu pego o começo da tração e junto com o fim do peso. Você faz isso aqui, ó. Ô, gente, olha só. Isso aqui forma um triângulo retângulo. Tá? E a força centrípeta, gente, que é esse carinha, ele forma esse triângulo exato em relação à tração e ao peso. E a gente vai aproveitar essa figurinha para conseguir entender algumas coisas, tá, pessoal? Então, se eu quiser, por exemplo, achar a velocidade com que esse meu pêndulo gira, eu tenho condições de fazer isso por conta do quê, pessoal? Porque eu montei esse triângulozinho retângulo, tá? E a força centrípeta, pessoal, vamos lembrar, mv ao quadrado sobre r, deixa esse aqui guardadinho, tá? Que esse carinha aqui e esse são iguais. Nossa senhora, não tô conseguindo nem circular o negócio direito. Vou mudar de cor. E, gente, agora nós vamos usar uma parte da matemática, que alguns de vocês, eu sei que vocês têm um certo ranço, que é a parte do quê? Da parte de vocês fazerem a trigonometria, tá? Mas fiquem tranquilos, aqui a gente só vai aplicar a trigonometria e vamos olhar para o seguinte. Gente, isso aqui é um ângulo dentro do meu triângulo retângulo. Vamos lembrar como que a gente define seno, cosseno e tangente, tá? A gente tem seno do θ. O seno do θ, pessoal, a gente acha da seguinte forma. Você pega o carinha aqui, que é o cateto, que não toca nele, e divide pela hipotenusa. Você pega, então, T dividido por força centrípeta. A gente chama de cateto oposto. Oposto, eu costumo dizer, é o cateto que não toca. Aquele que está aqui, ó, está longe do meu ângulo. E o cosseno, pessoal, isso aqui é só uma revisão. A gente nem vai usar isso, pessoal, mas é bom vocês verem isso aqui como a título de revisão, tá? Que vocês vão usar isso em mate, em algum momento. O cosseno, pessoal, ele é o cateto adjacente, a hipotenusa é esse cara. Adjacente é aquele cara que toca. Olha só, você percebe que esse ângulo está tocando esse cara, ó. Ele rela nesse cara nesse ponto. Ele tem o quê? É o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, ó, P dividido pelo T. Peso sobre tração. E a gente tem também a tangente, pessoal. A tangente ela é definida como o cateto oposto, nesse caso é a força centrípeta, dividido pelo cateto adjacente. Então, é o que não toca pelo que toca. Então, eu vou colocar aqui, ó. TG, oh, Jesus, que coisa horrível, de θ, ele é igual, tá? A força centrípeta, FC, dividido pelo P. Então, foi isso que eu tirei aqui, ó. Força centrípeta dividido pelo peso. Ah, então eu isolo aqui o P, e aí eu consigo achar a força centrípeta. Então, é peso vezes essa tangente. E o peso, pessoal, quanto vale mesmo? mg. Finalmente, eu jogo essa galera todo mundo junto aqui, ó. O mg, que é o meu peso, eu joguei aqui. E eu já conecto com essa galera aqui, ó. O força centrípeta é o mv ao quadrado sobre r. E pronto, conectei todo mundo. Tá todo mundo junto agora. Numa equação gigante só. Ah, professor, o m está nos dois lados. Ah, o m está nos dois lados. Tá bom? Corto o m. E aí, pessoal, se eu quero determinar a velocidade, fácil. É só eu jogar o r para o outro lado e faço a mesma coisa que eu fiz antes. Eu jogo o quadrado, tarará, e cheguei aqui. Vocês percebem, pessoal? Eu fiz um truque de trigonometria e acabei achando como que eu defino a velocidade desse carinha, tá? Se eu quiser achar. Ah, se eu posso achar o ângulo? Consigo. É só colocar esse cara aqui sozinho, você isola ele. Então você consegue achar várias informações a partir disso, tá, pessoal? Porque a gente está fazendo os cálculos usando as forças, tá? Então esse é outro caso que você consegue resolver usando a força centrípeta, tá, gente? Até aqui, ok, pessoal. Essa parte não é fácil. Eu preciso que vocês se manifestem se vocês não entenderam.
Muito bem. Então vamos agora para o rotor. O rotor é legal, pessoal. Eu gosto muito. O rotor é um brinquedo muito sem noção de parques de diversão, tá, pessoal? E ele é basicamente como ele funciona como se fosse uma máquina de lavar gigantesca, tá? Então o rotor, gente, ele é basicamente isso aqui que eu vou mostrar no vídeo para vocês. É melhor ver o vídeo do que descrever. Deixa eu ver, dou um pausa aqui. Deixa eu ver se eu estou transmitindo o som para vocês. Não. Me digam se vocês conseguem ou não ouvir, tá, gente? Vocês conseguem ouvir? Tá passando o som aí para vocês? Tá, Sim. sim. Beleza, então tá tudo ok. Gente, se você tem enjoo, nunca vão pra esse negócio, tá? Isso aí é 3 palitos pra você passar muito bem. Gente, se tiver vertigem, dá uma olhadinha pro lado, tá? Eu tô começando a comer, tá? E até formato de máquina de lavar isso, eu acho legal. Olha só, galera, ó. O cara parou de tirar a câmera do que melhor. Bem, olha só. A galera tá colada na parede, gente. Aí agora você vai ver a galera no choque. Eu adoro o efeito. Muito bem, gente. Gostaram? Bem, alguém aqui passou mal, gente, vendo isso aí? Vamos lá. Pessoal, isso é um rotor. Tá? É um brinquedo de parque de diversão que basicamente é uma versão grande de uma máquina de lavar. Tá? O rotor, gente, numa versão mais hard, tá vendo essa parte do chão? Eles tiram essa parte do chão e deixam um buraco ali embaixo. E a galera vê a parte de baixo vazia, tá? E por conta de que elas estão presas na parede, então elas não caem. Tá? Então elas ficam presas aqui nesse círculo e ficam ali girando. Tá? Eu acho muito maluco esse é mais hard, né? Esse aí os caras não tiram a parte do chão, mas é o mesmo princípio que está acontecendo. Tá bom? Então, gente, quando você está num referencial que gira, vamos lembrar, você tem essa sensação de que você está sendo jogado, impelido para fora, tá? Isso por conta do quê? O seu corpo, gente, ele tende a ficar num movimento em linha reta, então quando você está ali girando, o seu corpo tende a ir para fora, então ele é apertado para dentro. Isso é a mesma coisa que acontece na máquina de lavar, só que na máquina de lavar a água vai para fora e a roupa fica para dentro, tá? Então é um movimento muito esperto que é utilizado ali, tá, gente? Se você gira com uma velocidade angular alta o suficiente, ou seja, pessoal, você começa a girar muito, muito rápido, uma hora essa força fica muito grande. E aí você consegue, inclusive, tá, por conta do atrito entre as roupas das pessoas e a parede, o atrito não deixa a pessoa cair. Tá? Então você fica preso ali naquela parede, literalmente você fica apertado contra a parede e você não cai.
o atrito não permite. Tudo bem, gente? Então esse é o efeito do rotor. E agora, vamos ver como que funciona isso, tá? Ó, a gente está tendo giro, naquele caso foi no outro sentido, mas tanto faz isso, tá, gente? E numa visão superior, que é aquela visão, a galera tá aqui, ó, sendo pressionada e a normal, ó, joga essa pessoa pro centro, tudo bem? E aqui a gente tem um raio do meu rotor, porque a pessoa tá pressionando aqui, então a normal aparece, puf, e joga ela para cá. Tudo bem, gente? Agora, o peso puxa a pessoa para baixo. O atrito não deixa a pessoa cair e tá para cima. A pessoa que tá ali naquela situação, pessoal, ela se sente como se tivesse uns ganchos puxando ela para cima, tá? E na verdade é a própria roupa da pessoa, não é um gancho que faz ela ficar ali presa. Tudo bem, gente? Ficou claro esse esquema aqui? Ficou. Legal, gente. Então, ó, isso é de cima, isso é do lado. É como se eu olhasse a pessoa, eu sou uma outra pessoa e tô vendo a pessoa de lado aqui, tá bom? Então, essas são duas visões, tá? É bom que a gente veja as duas juntas. Muito bem, agora vem a questão dos cálculos. Pessoal, eu quero só o seguinte, vocês não precisam chegar até aqui no fim, porque agora eu vou colocar um conceito novo, que é de como que a gente acha com a velocidade angular. O importante é o seguinte, esse ômega, que é o tanto de giro que a gente precisa aí, vamos direto para o fim, depois vocês olham para o desenvolvimento. Eu fazendo as substituições certinhas e fazendo a minha força centrípeta ser a normal, eu tenho um valor mínimo que eu tenho que ter aqui com ele, tá? Para que as pessoas não caiam. E esse mínimo ele depende da gravidade, gravidade não muda, depende daquele coeficiente de atrito, então depende das roupas das pessoas, depende do contato ali, e depende do tamanho do meu rotor, tá, gente? Vocês percebem que é muito parecido com aquele outro que a gente viu, ó? Ele, vamos lá, volta pro carro. É muito parecido com o do carro. Ele depende também do Mi e depende do R, tá, gente? Só que agora tá com uma cara um pouco diferente. Óbvio, porque é uma situação diferente, né? A gente não tá na mesma situação. Então, se eu não tenho esse giro mínimo, pessoal, a galera cai e morre, tá? Então você tem que ter esse giro aqui para conseguir manter a galera ali. Agora vamos para um exemplo, tá, gente? Vamos para um exemplo real. Tudo bem? O engenheiro daquela máquina, ele tá querendo projetar a máquina do jeito que as pessoas não caiam ali pro meio, tá? Então você tem esse problema. Você é engenheiro, você tem a responsabilidade na tua mão. Se alguém cai nessa máquina, você é preso. Você sabia disso? Se você vende uma máquina, você, engenheiro, assina embaixo essa maquininha de parque de diversão, caiu uma pessoa por conta de um projeto mal feito, você é levado para cadeia e fica lá preso, pessoal. Isso é muito sério, tá? E o que vai acontecer então, gente? Um engenheiro ele vai fazer esse cálculo aqui para saber qual é a velocidade que esse rotor tem que girar para que as pessoas não caiam. Então vamos fazer esse papel do engenheiro. Primeiro, ele sabe que o G vale 9,8 metros por segundo ao quadrado. Tá? Poderia jogar 10 aqui no exemplo, pessoal, mas um engenheiro não faria isso. Ele colocaria o valor real. Ele está estimando também, tá, pessoal, que esse atrito estático vai ser 0,2. Ele coloca um valor baixo. Por quê? Porque ele tem que ter um valor de segurança. As pessoas, se elas vierem com uma roupa, tá, que tem um valor mais alto que esse, tudo bem, porque a pessoa vai ficar presa, tá? E o raio da minha máquina, tá? Aquela distância do centro até a parede, vamos dizer que vale 5 metros. Tudo bem? Muito bem. Então, tá aqui. Joga os valores aqui dentro, pessoal, e eu tenho esse resultado. Eu fiz essa conta, uma conta chata de fazer, eu botei na calculadora mesmo, tô nem aí, e cheguei em 3,13 radianos por segundo. Isso significa, pessoal, aproximadamente meia volta por segundo. Os engenheiros, pessoal, eles não costumam colocar esse valor, eles costumam colocar até maior, porque se você coloca um valor maior, você garante que a galera não vai cair. Então, provavelmente, um engenheiro vai colocar algo em torno de uma volta por segundo, tá, daquele negócio girando, para que a galera fique presa na parede e não caia, tá? Isso para garantir, pessoal. É melhor você fazer a galera ficar meio tonta ali dentro do que a galera cair lá embaixo e morrer.
Tá? Então, essa é o cálculo que os caras fazem para conseguir dimensionar esse negócio, pessoal. Então, o meu motor tem que girar com essa velocidade aqui, ó, 1 volta por segundo, para conseguir fazer com que a galera fique presa. Tá bom? Então, a gente está num exercício de engenharia aqui. Tá? Está fazendo o papel de um engenheiro, calculando o dimensionamento. Tudo bem? Vocês sabiam que tinha esse tipo de cálculo quando a gente está montando uma máquina? Por isso que engenheiro estuda física, pessoal. Legal, né? Então, tipo, isso aqui é um trabalho mesmo de engenheiro. Se um engenheiro vai trabalhar, ele vai e faz isso, tá? E ele coloca um valor de segurança aqui, tá? E vocês entendem, inclusive, por quê, né? É uma questão, realmente, você tem que prezar pela vida dos seus clientes, né? Que se o cara cai ali, meu, nossa senhora, né? Tem 1000 problemas, tá bom? Muito bem, gente. Agora, vamos para a curva sobrelevada. Eu gosto desse exemplo bastante. Alguém aí, pessoal, vocês já assistiram o NASCAR? Nos Estados Unidos é muito famoso o NASCAR. Essa corrida aí, que vem esses carrinhos todos pintados. O carro tem mais propaganda que não sei o que, né? E aí eles entram em velocidades super altas e é uma corrida louca que todo mundo se bate. É coisa de redneck dos Estados Unidos. Redneck, pessoal, é um termo depreciativo, inclusive, lá nos Estados Unidos. É tipo chamar de caipira aqui no Brasil. Tá? Que é aquele cara do interior dos Estados Unidos e eles gostam pra caramba dessas coisas com carro, batida de carro. É um costume deles, eles dão um maior público para isso aí, tá? Aquelas corridas também, não sei se vocês já viram, que eles pegam uns caminhão, botam uns rodão gigante, e aí o caminhão sai esmagando outro carro e tal. É bem nessa pegada, tá? NASCAR é essa galera que curte esse tipo de corrida, tá bom? E a curva sobrelevada, pessoal, é uma curva que ela faz um ângulo. Isso aqui não é um truque de câmera. Essa curva, ela tá fazendo um ângulo mesmo. Inclusive, você consegue ver pela iluminação e tudo mais. Ela tá fazendo um ângulo lateral aqui, tá? Isso facilita a curva, pessoal. Então, você não precisa girar tanto o teu volante para o lado para fazer a curva. E isso faz com que os seus carros possam desenvolver uma velocidade maior, porque você pode acelerar com tudo na curva sem se preocupar de fazer a curva com o volante. Tá? Então, quanto mais violenta é a corrida de velocidade, mais eles usam essa questão da pista sobrelevada, porque isso facilita, tá? Você ganhar velocidade. Tudo bem, gente? Ficou claro isso? Muito bem. Então, pessoal, vamos agora para análise física. Tá? Opa, volta aqui. A análise física, pessoal, agora ela consiste no seguinte: aqui de cima você percebe que você tem um carro que ele está com uma velocidade, precisa de uma força centrípeta para ir para aqui para o meio, e eu vou calcular o seguinte, pessoal. Eu quero ver, tá? Qual velocidade eu posso jogar meu carro para que eu nem precise virar meu volante. Só com a inclinação eu consigo manter meu carro ali dentro da minha curva. Eu posso fazer esse cálculo se eu quiser, tá? Então vamos dizer aqui, pessoal, que eu tenho, eu tô vendo ali de cima, a força centrípeta vai ter uma força que vai ter que jogar ele para o meio, tá? E se o meu carro ele não tá fazendo nenhuma força para o lado, tá? A única coisa que tá fazendo força em cima do meu carro, então, vai ser essa normal em cima dele. Lembra, o peso é na vertical, a normal ela acompanha a inclinação. E aqui, pessoal, olha o que eu fiz. Isso aqui é um truque. Eu dividi a normal em nx e em ny. Ou seja, em vez de pensar que a normal é um vetor, eu dividi num vetor aqui e outro vetor aqui. Quando eu somo esse com esse bunda na cabeça, eu volto para a normal. Então eu tenho nx e ny juntos, eu volto para a normal laranja. Tá bom? Isso é um truque. Por quê? Porque vocês percebem, pessoal, que esse cara junto com esse, vamos marcar aqui, caneta, esses dois carinhas juntos, eles se cancelam. Esse cara com ele, tchau, porque ó, um é para cima, outro é para baixo, se cancelaram. Quem que sobra? Quem que sobra, pessoal? NX. Então esse cara é
esse cara. Esse carinha, o NX, é o que mantém o seu carro na curva. Tá bom, gente? Então, esse lado que está na horizontal da normal vai fazer seu carro ficar dentro da tua curva. Tudo bem? E o ângulo tá aqui, ó. Tá, gente? Fazendo aquelas coisas de relação trigonométrica, parará, você consegue achar, tá? Se eu dividir esse cara por esse, ou seja, o oposto pelo adjacente, eu tenho a tangente. Então, tangente de alfa é igual a nx sobre ny, por conta desse nosso triângulozinho. E aí, com isso, eu consigo achar, tá, pessoal? Faço toda uma conta aqui, isolo a velocidade. Peço que vocês olhem depois como eu faço isso. Vocês percebem que é tudo meio parecido essas contas, você vai isolando, tarará. Aqui, a única coisa que vai aparecer de extra, pessoal, é que eu tenho um cancelamento dessa massa, porque eu divido ela. E aí eu chego nessa velocidade aqui, ó. Se eu mantenho essa velocidade nesse valor, eu consigo manter o meu carro andando em linha reta, tá? Digo linha reta, né? Sem precisar fazer nenhum movimento do volante. E ele vai fazer a curva sem precisar mexer no volante, tá bom? E olha só do que depende. Depende do quê? Do raio, do tamanho da minha curva. Ele depende também do quê? Depende da gravidade. A gravidade não vai mudar, vai ficar quieta, né? Então ele depende de fato também da inclinação. A gente já esperava isso, né, gente? Ele depende da inclinação. Quanto mais inclinado, provavelmente, maior é a velocidade que eu posso desenvolver, né? Então vamos jogar um exemplo para a gente ver, ó. Vamos dizer que o meu θ vale 45 graus, tá? Então ele tá bem inclinadão. 45 é assim, né, ó. Isso é 45, né? Um negócio inclinadaço. Vamos ver qual que é a velocidade que eu tenho que manter para fazer uma curva de raio 50, tá? Para manter esse carro colado ali e ele andar em linha reta sem precisar fazer curva. Substituir, pessoal. Você joga tudo aqui, ó. Vai dar uma conta feia pra caramba, aproximada, que vai dar aproximadamente 22,1 metro por segundo ou quase 80 km por hora. Então, se eu venho a 80 km por hora aproximadamente nessa minha curva de 45, pessoal, o meu carro ele faz a curva sem precisar você destercer. Legal, né, gente? Isso é interessante. Isso mostra que você pode fazer a curva nessa curva sobreelevada sem precisar virar o volante. Você pode só manter a aceleração ali. Se você muda essa velocidade, pessoal, o carro ele começa a andar para algum lado. Então você tem que manter essa velocidade aqui que ele vai andar reto. Tudo bem, gente? Tá claro isso, pessoal? Vocês acompanharam esse raciocínio? Gente, me responda, por favor. Opa! É o Relâmpago McQueen. Total, o Relâmpago McQueen. Eu não assisti o outro, que parece que o Relâmpago McQueen bate, eu choro, não gosto. É o Relâmpago Marquinho, minha esposa falou. Oh. Bem, pessoal, sem dúvidas, me digam, sim ou não? Primeiro B. Sem dúvidas. Ok, gente. Então, vamos, assim, prestem atenção, tá? Fico preocupado quando vocês estão sem dúvida. Eu não sei se... Às vezes essa minha clareza, que esse assunto ele é difícil, tá, gente? Eu espero sempre que vocês me mostrem, mas fiquem, depois eu quero que vocês retomem e vejam se não apareça, tá bom? Muito bem, gente. Agora, deixa eu ver o avião, deixa eu só ver onde que a gente tá. Beleza. Isso aqui, pessoal, agora vamos pro avião, tá? Gente, quando o avião vai fazer uma curva e ele não quer mudar a altitude dele, tá? Às vezes o avião ele quer fazer uma curva na horizontal. Então ele faz isso aqui, ó.
ele inclina, ele faz essa inclinação, e nessa inclinação ele joga uma força ascendente, tá? Essa força ascendente que é ele inclina como se ele estivesse subindo, ele sobe na diagonal, vamos dizer assim, tá, gente? Esse é um jeito que os aviões fazem curva, quem já andou de avião já deve ter presenciado isso, tá? Que quando o avião está fazendo manobra para fazer curva, ele dá uma inclinada e você fica meio ali dentro, uma situação meio bizarra, né? Ou não sei se vocês já tiveram essa experiência, já tive, é meio estranho, tá? E aí, gente, basicamente o avião tem que fazer um ângulo, tá? E a gente vai fazer uma análise de como que esse avião tem que fazer esse ângulo e para chegar numa certa velocidade para ver como que fica essa velocidade. Gente, vocês estão percebendo? Eu tô toda hora fazendo a mesma coisa. Eu tô calculando uma certa velocidade aqui para entender o movimento circular, tá? Então, a gente tem o peso e a gente tem essa força feita pelo avião na diagonal. Esse círculo que a gente está fazendo, ele tem um certo raio e a gente vai ver ele de cima agora. Ó, a vista superior do avião, pessoal, é isso. O avião está curvando, ele tem uma velocidade e ele vai para o meio, tá? Ele vai para o meio de um raio de uma curva aí, tá? Que, se você quiser ver, é isso aqui, ó, tá? Muito bem. Então, gente, lateralmente, de novo, vocês percebem que a gente está fazendo uma coisa muito parecida, ó. Você tem o peso, a força centrípeta e essa força para cá. Faço a regrinha da bunda na cabeça, olha o que acontece. Se eu somo esse cara aqui com esse, o resultado é esse. Porque ele é a força resultante. Tá, gente? Desenvolvo todo o meu cálculo novamente. Vocês vão perceber que esse cálculo ele é praticamente igual um outro aí que a gente fez. Vocês vão ver que é a mesma coisa, na verdade. Então, essa velocidade depende da inclinação, depende do raio e depende da gravidade novamente. Tá, pessoal? Então, o meu avião para fazer a minha curva, quanto mais acentuada é essa curva aqui, gente, maior, ou seja, esse ângulo que ele está fazendo com a horizontal, então ele está indo aqui para o lado, isso faz com que a gente tenha que desenvolver uma maior velocidade. Tá, gente? Então, vocês têm assim, o avião geralmente ele tem uma velocidade alta pra caramba, né? Então você tem que desenvolver aí um negócio mais alto, tá, gente? Para conseguir manter o avião aí nesse movimento, tá bom? Então, vou deixar gravado aí para vocês numa próxima um exemplo de um avião com valores reais, para vocês verem como funciona. Tudo bem, pessoal? Agora, vamos para a lombada, tá, gente? A lombada, não sei se vocês já tiveram essa experiência, vocês podem pensar a lombada também como um morro. Você chega no topo desse morro aqui, ó, e de repente você cai, tá? Com o carro. Qual é a sensação que você tem, pessoal, quando o carro ele vai com uma velocidade alta e ele desce de repente o morro? O que vocês sentem? Uma Parece que eu tô vibração. Não dá um... Primeiro dá um mini pânico, né? Não sei se vocês já assistiram lá tem muito filme dos Estados Unidos que eles aproveitam São Francisco, né? Que é uma cidade que tem uns morros assim, que eles formam um perfil desse jeito, ó. O morro tá vindo aqui super acentuado e de repente faz assim, ó, pau. Aí vem o outro, pau. Aí vem o outro, pau. Quem joga GTA San Andreas aqui sabe disso, porque a gente tem no GTA San Andreas uma cidade que é baseada, né, em São Francisco, é San Fierro, tá? E lá naquela cidade tem isso. Para quem gosta de GTA aí, ó, é uma boa lembrança. Então você vem com o carro com tudo aqui com a velocidade. No GTA o carro faz isso, né? Ele voa, pau. É mais ou menos isso que vocês sentem, né, pessoal? Só que a gente tá pensando no contrário aqui, ó. Você tá vendo nesse sentido, tá? Você sente uma sensação de, putz, dá um frio na barriga, né? Nossa, o que tá acontecendo? Tá bom, gente? Então, a lombada, gente, você pode pensar como esse exemplo, tá? É quando você tem uma curva acentuada e o carro ele tá subindo ou descendo essa curva, tá bom? Gente, então você tem essa sensação de frio na barriga quando você desce esse morro, tá? Por que isso acontece, pessoal? Vamos ver. A gente vai analisar e vai entender. Isso, na verdade, acontece porque o nosso corpo está reagindo porque o nosso normal, pessoal,
que é o contato, a normal, ela acaba diminuindo, gente. E a normal, pessoal, é a nossa força que mantém a gente em contato com o chão. Então, vamos lá, vamos fazer uma análise aqui agora, ó. Esse aqui é uma lombada. O meu carro tá vindo, ele tá indo para cá, ó. Deixa eu colocar a setinha para vocês verem. O seu carrinho tá fazendo isso, ó. Peraí. O carro tá vindo... Oh, não quero essa cor, quero o verde. O carro tá vindo para cá, tá? A sensação que você tem nesse ponto é o frio na barriga. Por quê, gente? Olha só. Na vertical aqui, você tá fazendo como se fosse um círculo. Você tá andando em cima de um círculo. E o centro desse círculo tá aqui, ó. Da sua lombada. Muito bem. Para que ele ande num círculo, pessoal, para que o seu carro ande num círculo, ele tem que ter isso aqui, ó. Força centrípeta. Sempre precisa, pessoal, quando tem um círculo. Consequência, quando eu somar o peso e a normal, porque tem duas forças, vocês percebem, ó? Peso e normal. Quando eu somar esse cara com esse, não vai dar zero nesse caso, pessoal. Você vai ter o peso maior do que a normal. Olha o peso aqui, ó, azul, ele tá maior, você percebe? Do que a normal. Consequência, você vai ter a normal, gente, nesse caso, diminuindo para compensar, tá, gente? Para compensar esse movimento de que ele tá indo num círculo. Olha só, gente, vamos fazer as continhas agora, ó. Se eu somar esses dois caras e se eu tomar como para baixo como sendo meu positivo, tá? A força centrípeta que está apontando para baixo, ó, vai ser o peso, que é positivo para baixo, menos a normal, que está apontando para cima. E vamos lembrar, força centrípeta vale isso aqui, ó. mv ao quadrado dividido por r. Tudo bem até aqui, pessoal? Beleza, né? Então, se você pega o peso menos a normal, tem que dar isso aqui. Agora, gente, se eu for numa velocidade grande o suficiente, olha o que acontece. A normal, gente, ela vira zero, que é o caso dos filmes que os caras adoram fazer, né? Lá de São Francisco, o cara vem, pula e o carro sobe, ou no San Andreas, né? Quem joga San Andreas sabe disso, né? Que você vai muito rápido e o carro sai voando. Nesse caso, pessoal, a normal, ela se torna zero. Se a normal virar zero, pessoal, o seu carro perdeu contato com o chão. Isso é um péssimo sinal. Se o carro perdendo contato com o chão, ele vai embora. E aí você não tem controle nenhum do que vai acontecer depois. Tá? Seu carro ele pode cair em cima de outro carro, cair numa pessoa, pode ser um desastre total. Tá? E aí, se esse cara vira zero, ó, o que eu faço aqui? Corto a normal. Então, ó, gente, o que acontece? O peso ele acaba sendo mv ao quadrado sobre r, e eu substituo o valor do peso aqui, ó. Então, eu corto o m, isolo o v. Então, gente, a velocidade máxima que você pode ter, ele tem um valor, que é a raiz de r vezes g. A gente pode até substituir valores aqui, tá? Se eu colocar um raio de mais ou menos, tá, gente? 10 metros, vai ficar 10 vezes 10 ali dentro. Raiz de 10, desculpa, gente, raiz de 100 dá 10. Então, a velocidade máxima, pessoal, vai ser 10 metros por segundo. Então, um raio de 10, pessoal, o máximo que você pode ter é 10 metros por segundo, que fazendo a conta é 36 km por hora. Então, não é bom, pessoal, você fazer uma velocidade muito alta no morro. Por quê? Esse raio 10, pessoal, ele é um raio grande, tá? Se você vai muito rápido, o carro perde contato com o chão e ele sai voando. Tá? Então, não façam isso, tá, gente? A física mostra até o valor. Você pode até calcular aqui, ó. Opa, qual que é a velocidade que eu preciso para o meu carro sair voando? Ó, esse aqui, ó. Tá? Ele depende do raio, óbvio. Ele também depende do tamanho da tua curva. Tá, gente? Então, conselhos da aula de física de hoje, pessoal. Vários conselhos, tá? Quando você estiver dirigindo, não faça a curva a alta velocidade, senão você bate. Segundo conselho, se você está vindo num morrão pesado, diminui sua velocidade. Seu carro pode sair voando, perder contato com o chão. Você pode até calcular esse valor aqui. Tá? Vocês estão chegando até num cálculo, tá, pessoal? Terceiro, se você vai para o rotor, se for um engenheiro e vai fazer um rotor, de preferência, gire bem rápido o seu rotor, que senão as pessoas vão cair lá no buraco e você vai matar as pessoas. Tá? Então, hoje, vocês estão tendo várias sacadas de física, tá, gente?
Então, até aqui, pessoal, vocês têm dúvidas? Eu acho que eu já avancei bem hoje, tá? Senão vocês começam a entrar no modo explosão de neurônios. Eu também tô todo explodido de neurônio aqui também. E aí não adianta eu avançar muito, que vocês não vão entender. Tudo bem, gente? Vocês têm alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Então, gente, vou sair da apresentação. Volta para cá. Pessoal, então, a aula de hoje, novamente densa pra caramba, né? A gente avançou bem. Depois eu termino, vai ser mais alguns casos simples, são mais simples de entender. E aí eu vou partir para uma rodada grande. Opa, peraí, tem as dúvidas aqui. Professor, o senhor não tinha dito que então N igual a zero? O P Não, Ana, o peso, ele não zera. Porque o peso, ele depende só da atração de você com a Terra, tá? E o peso, ele só desapareceria num caso extremamente bizarro da Terra sumir. Tá? A Terra some, aí você não tem mais peso, tá bom? Então, gente, tem muita informação que nem tá bom, Ana? Não acontece, o peso fica. O anormal pode sair, porque anormal é que você voou. Ele pode virar zero, é só você dar um pulo. Você perde contato com o chão, tá bom? Então ela pode virar zero sim, tá? Ruth, então você falou que é complicado. É mesmo, tá? Eu quero que vocês tenham isso na cabeça, tá, gente? Não subestimem essa matéria. É uma matéria que agora tá entrando em umas minúcias, tá? E que a gente vai ter que treinar, tá bom? Então tá vindo muita coisa, ó. Pá, pá, pá. Daqui a pouco eu vou fazer mais exercícios, eu vou começar a fazer coisas com vocês, aí vocês vão falar, ó, legal, professor, agora a gente tá bem. Eu vou pegar uma semana, gente, que eu vou ficar só resolvendo exercício. Tá? Eu vou parar, falar, ó, chega, sem avanço. Exercício, exercício, exercício. Tá? Porque não adianta muito eu ir avançando e vocês não treinam. Tá bom, gente? Lista, tarará. E aí eu vou mandar. Eu já tô com. Na verdade, eu já tô com a lista preparada, gente. Quem quiser adiantar, deixa eu voltar aqui, ó. Já tá lá, tá lançado já para vocês. E vocês já podem irem treinando. Então, eu vou só mostrar para vocês agora, gente, o caminho para vocês acharem os materiais, tá? Então, deixa eu compartilhar novamente aqui. Só que agora, aqui a janela do Teams. Pessoal, vocês estão acompanhando aqui que eu voltei para nossa equipe. Vocês estão vendo a tela da equipe? Sim. Sim. Perfeito. Então, gente, ó, geral, arquivos. Tá atualizado dinâmica aqui, ó. Tá aqui, tá, gente? Quem quer fazer vestibular, recomendo abrir esse arquivo também. Completinho com toda a matéria do ensino médio inteiro, tá? Presentinho para vocês, tá, gente? Da Unesp, material completo, muito bem feito, mas aprofundado, tá? Então é um material mais difícil, mas se você tá afim de ir lá pro vestibular e tal, eu recomendo que você vá estudando por aqui. Vocês, quer queira que não, gente, a gente tá numa situação ruim, a galera do terceiro que tá numa situação complicada, né? Que tá muito difícil de estudar pro vestibular. Mas vocês aí têm um certo tempo, uma articulação, então vocês têm condições aí de estudar, tá? Então clicou aqui, ó, na dinâmica. Deixa eu só mostrar para vocês. Do outro colégio que eu já trabalhei, pessoal, para o sistema Ângulo, eu sou muito espertinho. Eu guardei tudo quanto era exercício que eu fazia a lista para a galera e eu fiz um banco de dados. Então, gente, o que eu fiz? Aqui tem exercício para vocês fazerem à vontade, com resolução. Tá? Eu devo ter colocado algo em torno de uns 40 exercícios aqui. Tá bom? Ah, professor, você vai fazer tudo? É a lista? Não. Isso aqui é para estudo, é para aprofundamento. E eu vou pegar alguns com vocês. Tá, gente? Então, se vocês quiserem, ó, você pode ficar à vontade, tá, gente, nesse arquivo para explorar. Então, tem toda essa matéria que a gente vem vendo. Vocês têm aqui, tá bom? Então, ó, aqui com exercícios específicos para vocês irem pegando o jeito. Tá, gente? É o presentinho. Presente de nerd, né? Tá, pessoal? Mas está bem organizado, vocês vão conseguir estudar por conta. Eu quero que vocês tenham essa condição também de estudar por conta e aprofundar os nossos assuntos. Tá bom, gente?
Muito legal. Então, pessoal, eu acho que isso era importante gravar para vocês terem aí registrado, né? Eu vou parar a gravação. Peraí. Travou meu Teams. Aí, parei a gravação.